Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom caminho de advento, que possamos de fato diante do nosso Deus, preparados com a palavra que a igreja nos reserva como mãe nesse tempo de advento, ir nos preparando para acolher o nosso Deus que vai chegar. Cada vez mais a liturgia vai insistir nessa dimensão, Ele está próximo, Ele está para chegar. Como nós o acolhemos? Nós ouviremos no Evangelho de hoje uma parábola de um pai que tem 2 filhos. Um filho que é enviado para trabalhar na vinha vai dizer sim, vou e não vai, e o outro que diz não vou e vai. Quem somos nós? Aquele que diz e não faz ou aquele que, mesmo sem dizer, o faz? Somente é capaz de servir ao Senhor e aos irmãos quem tem um coração de pobre. E é este coração de pobre que o profeta Sofonias nos apresenta hoje na primeira leitura. Uma boa escuta. Na antífona de hoje, nós assim rezamos: esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Esta antífona encontramos hoje porque hoje celebramos a memória de Santa Luzia, a padroeira dos olhos, porque foi assim martirizada, perdendo os olhos e a visão. É uma daquelas virgens citadas, das mulheres, 7 mulheres citadas na primeira oração eucarística. Ela foi martirizada no século IV, 304 precisamente, o ano do seu martírio. Na primeira leitura de hoje do profeta Sofonias, que é escrita poucos anos antes, a vocação desse profeta é de poucos anos antes da destruição do templo de Jerusalém. E assim ele vai dizer: ai de ti, rebelde e desonrada cidade desumana. A cidade a qual ele está falando é a cidade de Jerusalém, que não aceitou a correção de Deus. Darei aos povos neste tempo lábios purificados. Aquilo que a cidade de Jerusalém não fez, que é voltar-se ao Senhor, Deus vai suscitar nos outros povos e naqueles judeus que estão fora, para que eles tragam a Jerusalém as suas oferendas. Naquele dia, não terás de envergonhar-te, não continuarás a fazer do teu santo, do meu monte santo, motivo de tuas vanglórias. Daqueles que vivem na opulência e na riqueza que o profeta vai condenar, dizendo que foi alcançada através da injustiça. O profeta Sofonias, ele é o marco de uma mudança importante na visão bíblica sobre a pobreza e sobre o pobre. No Pentateuco, quando se fala da pobreza, ela é tida como uma maldição para aquele que não serviu ao Senhor. E a riqueza é uma consolação. A riqueza, a grande descendência, era o prêmio para quem fosse justo, para quem seguisse a Torá, a lei de Deus. Este profeta vai dizer assim, que Deus vai eliminar os ricos da cidade e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. Esta é a primeira vez na palavra de Deus, portanto, no Antigo Testamento, que a palavra pobres é usada de um modo positivo, como um elogio. O povo de Israel começa a perceber que aqueles que eram ricos muitas vezes o eram a partir da roubalheira, da injustiça, da desonestidade, e que os pobres muitas vezes eram aqueles que serviam ao Senhor. A partir desse momento, com esse profeta, começa toda uma leitura sobre os pobres, sobre o resto de Israel, que vão ser aqueles que ao final do Antigo Testamento vai esperar o nascimento do Salvador. E então no Novo Testamento, Jesus, que vive a pobreza, que vai chamar os seus vocacionados, os apóstolos e nós cristãos, para vivermos pobremente, na renúncia deste mundo, para alcançarmos os bens eternos. Continua o profeta: e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Aqueles que não valem nada, aqueles que sobraram, o espólio da sociedade, estes porão a esperança no Senhor. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras,
Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. O salmo de hoje canta agradecendo a Deus por essa bondade para com os necessitados. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, que ouçam os humildes e se alegrem, porque o autor, o salmista, está bendizendo a glória do Senhor. E quem pode ouvir esse hino de louvor são os humildes, são os pobres. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. De coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Na aclamação ao Evangelho de hoje, vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com os seus crimes. Justamente, no Evangelho de hoje nós encontramos Jesus que conta aquela parábola. Ele vai dizer assim aos sacerdotes e aos anciãos: que vos parece? Jesus por vezes começa a parábola assim, querendo suscitar no seu auditório uma posição, uma tomada de um partido, de uma posição. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Vai dizer ao primeiro filho: vai trabalhar hoje na vinha? E aquele filho vai dizer: não quero. E depois se arrepende e vai. O pai então dirigiu-se ao segundo filho e ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. E não foi. E Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles, os sumos sacerdotes e os anciãos, vão responder: o primeiro, aquele que diz não quero, mas foi. Então Jesus vai dizer: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Como entender essa frase tão impactante de Jesus? Jesus está falando para líderes religiosos do povo de Israel. E vai dizer que aqueles que são excluídos por eles da prática religiosa, porque são considerados grandes pecadores, que são aqueles que cobravam impostos em nome do Império Romano, que extorquiam o povo e que eram considerados pecadores públicos, ou as prostitutas eram aquelas que não eram presentes na religião de Israel, mas nos cultos pagãos, muitas vezes as prostitutas sagradas, ou mesmo aquelas da sociedade de Israel. Eram pecadores públicos que não podiam participar do culto de Israel. Ora, Jesus vai dizer que estes vos precederão no reino dos céus. Por que essa conclusão de Jesus? Porque na verdade, meus caros, aquelas pessoas que são pecadores públicos, eles já partem de um pressuposto, que eles vivem em pecado, são reconhecidos por isso e que eles têm consciência dessa situação deles. Então essas pessoas não têm nenhuma pretensão diante de Deus, já partem de uma convicção que sou pecador e preciso de misericórdia. Ao passo que aqueles líderes de Israel, é o perigo de todos nós, pessoas religiosas, de pensarmos que pelos nossos ritos, pelo nosso conhecimento, nós já somos salvos. Deus já tem praticamente um débito conosco. Ora, nós podíamos pensar assim: nós somos nem o filho que diz que não vai, vai, e nem o filho que diz que não vai e que vai e não vai. Mas que nós somos aqueles filhos que, pela vida de igreja nossa, nós dizemos ao Pai que vamos e vamos. Na verdade, só Jesus é assim. É só Ele que é sim, sim diante de Deus. É Ele que é a humanidade redimida, que é a humanidade santificada, que é a humanidade que é salva porque o Salvador assumiu a nossa natureza. Sejamos nós pessoas que vivem de fato aquilo que acreditamos, que tenhamos uma vida pura, ou seja, onde somente Deus está no nosso coração, na nossa fé no nosso proceder. Na oração de hoje, ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.